De todos os meus livros, este é o que gosto mais. É fácil acreditar que sou pai afetuoso de todos os filhos de minha fantasia, e que ninguém jamais amará essa família mais do que eu. Mas, assim como muitos pais afetuosos, tenho no fundo do meu coração um filho predileto, e seu nome é David Copperfield. Não há suspense, o título do livro já deixou claro, o título do vídeo já deixou claro sobre que livro eu vou falar. David Copperfield, de Charles Dickens. David Copperfield, que é o livro preferido, nas palavras do próprio Charles Dickens, e que é um relato semi-autobiográfico. Esse eu não sei, venho tentando fazer vídeos mais curtos, mas como eu sempre tento falar alguma coisa de interessante, assim, que vá além do enredo do livro, acaba que meus vídeos ficam um pouco mais compridos. Esse eu vou tentar fazer um vídeo curto, mas o livro talvez não permita, porque não é só a história. Há muito a ser dito sobre David Copperfield, e eu vou tentar dizer pelo menos um pouquinho. A primeira coisa é, eu fiz até um guia aqui para ver se eu não me perco. Por que eu li David Copperfield agora? Não está nos meus planos, não estava nos meus planos ler Dickens, muito menos David Copperfield. Eu tenho um livro de Dickens, Um Conto de Duas Cidades, que está por aqui. Está aqui, Um Conto de Duas Cidades, que eu não li ainda. E nem estava, não estava nos meus planos ler tão cedo. Mas a Kozak Naif lança esse livro, e eu realmente comprei na gula, pela capa. Eu vi esse livro, essa forma, um livro parece um tijolinho. E na promoção eu recebi um e-mail me dando 40% de desconto em qualquer livro do site. Estava no pré-lançamento desse livro. E eu, no impulso, disse, não, vou comprar. Quando ele chegou, eu fiquei tão impressionado com a beleza da edição que resolvi me lançar. E não poderia ter tomado uma decisão mais acertada. O livro é envolvente, é sedutor, é delicioso, merece muitos adjetivos. O David Copperfield, ele é um relato sobre um jovem chamado David Copperfield, uma história desde a infância dele, na verdade desde o dia em que ele nasceu até ele já na idade madura, todas as aventuras, os percalços, as dificuldades, os desafios, que não foram poucos. Mas não é só a história de David Copperfield, é a história dele e dos seus amigos e inimigos, das pessoas que compartilharam aquela Londres, Canterbury, que compartilharam espaço com ele, que fizeram parte da sua história, que contribuíram para que, como ele mesmo adianta nas primeiras palavras, para que ele fosse ou não um herói, o herói da sua própria história. Então, é um clássico romance de formação. Você vai vendo como, apesar das dificuldades, das vicissitudes, o David Copperfield vai mantendo-se íntegro, mantendo-se um homem de coragem, um homem de visão, um homem com esperança, um homem que procura fazer o bem. E ele é semi-autobiográfico. Muitos dizem, assim, eu li na introdução e pesquisei em alguns outros lugares, que talvez o motivo da predileção de Dickens teria sido justamente que ele colocou muito da sua própria vida aqui. Ele não foi de um filho único, como era o Copperfield. Ele era de uma família numerosa, mas teve que trabalhar na infância, algo que marcou muito a sua vida. Ele também trabalhou no judiciário, como repórter judiciário, se tornou muito conhecido por conta de sua habilidade em relação a isso. Teve algumas histórias amorosas meio complexas. Então, tem muito da vida dele aqui nesse livro. Eu não vou entrar em detalhes agora para não oferecer nenhum spoiler. Quando eu comecei a ler, é um livro que assusta, claro. São 1243 páginas de livro, e apesar do livro ser pequenininho assim, as letras também são pequenininhas. Não é um livro que você vai passando página rapidamente. A linguagem dele ajuda, porque não é uma prosa rebuscada, apesar dele gostar muito de descrever e de ser muito detalhista. É muita coisa que acontece mesmo. Ele vai contando a história
de vários personagens, de várias pessoas. É a história de uma vida mesmo, né, do David Copperfield, do começo até uma idade avançada. E assim, logo que eu comecei a ler, eu me identifiquei e gostei de um personagem que eu vi. Não gostei do personagem, eu gostei de ter identificado algo em comum desse personagem, que é o Sr. Murdstone, que é o padrasto de... se torna padrasto do David Copperfield. Isso é logo no começo, né? Quando ele nasce, ele já é órfão de pai. E aí a sua mãe, que é muito jovem, muito tolinha, assim, muito sonhadora, acaba se encantando por esse Sr. Murdstone, por quem David Copperfield já desde antes nutre uma antipatia. E aí, em um determinado momento, o Sr. Murdstone diz que ele queria casar com alguém daquele jeito, do jeito da mãe de Copperfield, que é uma moça jovem e ainda em formação, porque ele queria formar o caráter dela, queria pegar alguém desamparado e ter todos os méritos para que ela fosse eternamente agradecida. E na hora eu lembrei de um personagem que é exatamente assim, que é o Lúthien de Crime e Castigo, que ele fala mais ou menos as mesmas coisas. Na verdade não ele, o narrador fala que ele pensava isso, por isso que ele ficou com raiva de Dunya, porque ele escolheu Dunya por ser uma boa moça, mas uma moça vulnerável, pobre, que deveria ficar agradecida por ele tê-la salvado e etc. E outro personagem que eu identifiquei logo, se olhar aqui, tem influência de Dickens, em um outro personagem num livro escrito muitos anos depois. É o Sr. Littimer, para quem lê o livro, ele é o criado de Steerforth, que é um grande amigo de Dickens na infância e mesmo depois na idade adulta, quando eles se reencontram. Esse Sr. Littimer, o Copperfield, ele sempre se referia a ele como uma pessoa que inspirava muito respeito, que parecia ser correto em tudo, preciso em tudo, um senhor muito respeitável. Essa era a palavra, o termo que se aplicava muito a ele, mas ao mesmo tempo ele parecia exibir um certo ar de superioridade, mesmo sendo o mais humilde dos seres. E assim, o jeito como ele descreve, se você ler o 1Q84, você vai lembrar do Sr. Tamaro, que é o empregado, o guarda-costa da velhinha, que eu esqueci o nome agora, mas que ele é exatamente desse jeito, um homem muito polido, muito educado, quase não fala, sempre está no lugar certo, na hora certa, sempre faz o que é necessário ser feito, o que se requer que ele faça. Então são dois detalhes. Como eu falei, uma novela é uma história muito longa, uma história que, assim, em alguns momentos me lembrava uma novela. Agora eu não assisto novela, mas uma novela longa, que se fosse uma novela de muita qualidade, esse livro seria isso. Um livro, ele foi escrito em fascículos também, então é um livro que não é para você ler com pressa, para você ler em alguma noite, nem você não conseguiria também, né, ler em 2, 3 dias, mas é um livro para você ler. Eu comecei a ler no dia 30 de novembro, terminei antes de ontem, ou seja, 20, 21 dias lendo, achei que foi um tempo razoável, porque eu ia conseguindo imergir na história, amadurecer aqueles personagens, me familiarizar com eles. Então é um livro para não ter pressa. Você não pode querer, eu vou enfrentar essas 1000 e tantas páginas e vou devorar para passar logo para outro livro. Não, é um livro que talvez você até possa ler com outro livro enquanto lê outro livro, porque ele é uma história simples, mas uma história que conquista. Algo fundamental na hora de você ler esse livro é que você não pode se deixar tomar por nenhum tipo de anacronismo. Por quê? O ambiente e o tempo em que essa história se passa é muito, não precisaria dizer isso, mas tem que dizer, é muito diferente do meu ambiente, da minha realidade. E sob vários aspectos. Há uma predominância muito grande de um bom mocismo, não sei se o estilo romântico de Dickens contribui para isso, então não há muitos tons, ou é branco ou é preto, os bons eles realmente são bons, com eu acho que tem uma ou duas exceções, mas assim, normalmente os bons são bons e os maus são maus. As pessoas são realmente muito virtuosas, são pessoas que guardam a sua honra, que dão muito valor à sua honra, dão muito valor à sua integridade, que morreriam para não cometer, para não se verem difamadas por qualquer motivo que fosse. Então isso é algo que foge da nossa realidade, precisa ser levado em conta quando se lê, para não se chocar e não deixar de ter o impacto que o livro tem.
Outra coisa muito forte que pode causar espanto para muitas pessoas é a ideia de aristocracia, de que há diferenças de classes, que uma moça simples nunca pode chegar a ser uma dama, que uma pessoa que não foi educada, que de origem humilde, ela é naturalmente inferior a um cavalheiro, e que você pode até estar quebrado, sem dinheiro, mas se você é um cavalheiro, você é um cavalheiro e merece ser tratado com deferência, merece ser respeitado por um ser inferior, mesmo que esse ser inferior acabe conseguindo algum dinheiro. Então isso é algo que choca e que eu precisei imergindo mesmo na história, entrando na história para poder vivenciar isso, até porque o Dickens ele trata isso com uma certa ironia. Você vê que ele critica de certa forma essa realidade. Outra coisa é os sentimentos. Houve momentos em que eu lembrei, por exemplo, do jovem Werther, quando via toda aquela paixão, o desejo. É como se aquelas pessoas não... como se o desejo sexual mesmo não existisse naquele tempo. Apesar de você ver isso, de haver momentos em que ocorre essa questão, mas é como se tudo ocorresse, um casamento, uma paixão, até uma moça se perder ocorre, mas sem que tenha havido uma relação sexual de tão bárbaro, de tão terrível que isso é. Então, a impressão que deu, por exemplo, no casamento de Dickens, do Copperfield, é que ele casou, mas que eles não consumaram o casamento. Então, um romantismo, mas não se assuste por isso. Como eu falei, é só você entrar naquele período que você acaba usufruindo de uma belíssima história. É um livro muito bem escrito, uma história muito gostosa de se ler, como eu falei. Eu comecei achando que ia ser vou ler esse livro, vamos ver no que é que vai dar. Comecei de espírito bem desarmado, mas fui conquistado pelas palavras, pela história, não tinha pressa de terminar. A pressa era em conhecer os fatos, mas depois eu falo sobre o momento de terminar. E apesar de a narração ser, de certa forma, simples, mas Dickens mostra, quando é requisitado, imagens poderosas. Ele consegue mostrar, olha, eu sou um escritor de muito talento, contemplem a minha arte. Um dos momentos que eu achei muito legal, assim, muito interessantes foi o momento em que ele se apaixona por Dora Spenlow, que é o amor da sua vida. Ele se apaixona por ela e ele diz, quando ele a encontra, né, estava cativado, escravizado, amava Dora Spenlow à loucura. Ela era mais do que humana para mim. Era uma fada, uma sílfide, não sei o que era. Qualquer coisa que ninguém nunca viu e tudo que todo mundo poderia desejar. Fui tragado por um abismo de amor em um instante. Não havia como me deter à borda, nem como olhar para baixo ou para trás. Eu havia caído de cabeça antes que conseguisse dizer uma palavra a ela. Então, você tem força na expressão dele. Outro momento que eu achei que talvez seja o parágrafo mais contundente, mais forte dele, é quando uma determinada personagem vai falar do ódio que ela tem por um outro personagem. Que ele diz, que vergonha, fulano, que vergonha, como pode pisar o sofrimento imerecido desse homem? E a resposta, posso pisotear eles todos, ela respondeu, eu mandaria demolir a casa dele. Marcava a cara dela com ferro em brasa e jogava na rua vestida de trapos para morrer de fome. Se tivesse o poder de julgar essa moça, mandava fazer isso. Mandava não, eu mesma faria. Detesto essa mulher. Se algum dia puder usar a sua infame condição, vou aonde for preciso para condenar essa moça. Se puder perseguir a vida dela até o túmulo, eu persigo. Se houver uma palavra de alívio para consolar essa mulher na hora da morte, e isso depender de mim, nunca pronunciarei essa palavra, nem que tenha de morrer. Quanto ódio! Quem consegue expressar? Quantos escritores conseguem expressar tanto ódio em tão poucas palavras? E assim, ele também é um mestre. O Dickens, ele escreve com muita ironia. É um humor espirituoso, aquele humor bem delicado, bem sutil. E tem alguns momentos, assim, ele sabe muito bem usar parênteses. Quando ele estava falando das oportunidades que ele queria ter para conseguir conversar com a sua amada, ele estava falando que o senhor Spenlow, que é o pai dela, estava meio sonolento depois do champanhe. Aí ele abre parênteses. Bendito o solo que produz a uva que produz o vinho, o sol que amadurece a uva e o comerciante que adultera a bebida.
Então poucas pessoas conseguem fazer um parágrafo tão espirituoso, então não é pouco o talento de Dickens. Ele escreve muito, muito bem. Além disso, além da história ser deliciosa, a galeria de personagens, assim, eu vou carregar esses personagens pro resto da minha vida. Até o momento em que eu reler, lá no futuro, não vou reler tão cedo, claro, mas o Sr. Murdstone e a Sra. Murdstone mesmo sendo muito antipáticos, o Sr. Peggotty e a Sra. Peggotty, a tia, a babá, quase mãe de David, Agnes, Sr. Strong, Sra. Strong, o Sr. Micawber, a Sra. Micawber, Steerforth, o equipe. Então são muitos. Se eu quisesse enumerar assim, mais personagens que tiveram participação e tiveram seu momento, como eu falei, em alguns momentos lembra uma novela, porque cada personagem tem seu núcleo e transitando livremente por todos eles está o David Copperfield, que amarra todo mundo e que faz com que todos acabem se encontrando. O próprio David, ele é um personagem muito inocente, ele é muito puro, muitas vezes até bobo. O Steerforth, que é o amigo dele, esperto, um amigo que ele idolatrava, chamava ele, apelidou ele depois da idade adulta de Sr. Daisy, porque ele disse que ele era muito inocente, muito puro, mas ao mesmo tempo ele é muito inteligente e muito determinado. Então é um personagem vivo, um personagem interessante, um personagem com quem você se porta, que você gosta de acompanhar. Pelo menos eu gostei de acompanhar. Então vou resumir aqui, já falei bastante, não quero entrar em detalhes da história, mas à medida que quando eu cheguei nos 2, 3 últimos capítulos, uma coisa sobre o final é absolutamente perfeito. Apesar de ter alguns capítulos anteriores ao final em que foi ajeitando tudo, em que eu achei que o ritmo perdeu um pouquinho, o ritmo foi um pouquinho prejudicado, mas o desfecho da história é tudo que eu poderia querer, assim, ele é perfeito. O David Copperfield não é um romance perfeito, como eu falei, o final mas tem alguns momentos, ele não é uma história perfeita, mas Roberto Bolanho, 2666, pela boca de um crítico literário, fala sobre as grandes obras que são justamente aquelas que ousam, aquelas que têm defeitos. Então não é aquela redondinha perfeita, absolutamente perfeita, não, mas é aquela que ousa e que tem defeitos, mas que mesmo assim sobrevive. Ele diz que essas são as grandes obras-primas, e para mim, David Copperfield entra nessa coleção. Então agora eu vou fazer algo que foi sugestão do meu irmão Reinaldo e que a partir deste vídeo eu tentarei fazer sempre que for conveniente, que é uma spoiler zone. Então vai ser aquele momento, por exemplo, em O Pintacilgo, e por falar nisso, eu tenho até que falar sobre O Pintacilgo, e O Pintacilgo eu quis comentar algumas coisas que me inquietaram sobre o livro, mas eu não queria deixar spoiler no livro. Então a partir de agora, alguns dos meus vídeos, eu sempre avisarei, vão ter a spoiler zone. Eu vou colocar uma chamada, uma pausa, e se você não leu o livro e não quer ver o spoiler, você simplesmente para o vídeo e não vê mais. Se você já leu e quer comentar comigo, ou quer ver minha opinião e tudo mais, continue a ver. Então agora vai entrar a chamadinha, a telinha do spoiler zone, e depois a gente continua a conversar. No, I am your father. Então, o que eu quero falar sobre na spoiler zone primeiro, eu acho que talvez a coisa que eu mais achei irritante, não é irritante, mas em alguns momentos era realmente irritante, que eu meio que torci para morrer, foi Dora. Dora, o amor da vida de David Copperfield. Ela era muito boba e não pode não ter sido de propósito. Tinha momentos em que ele começava a descrever as tontices que ela cometia, a cabecinha de vento que ela era, e assim, me irritava e, poxa, enquanto isso, o David Copperfield se tornando cada vez mais bobo, aceitando tudo, se sentindo culpado quando tentava colocar um pouquinho de juízo naquela cabeça. É muito tonta e eu me irritei, mas eu li num dos textos que tem aqui no final que ela teria sido inspirada no primeiro amor de David Copperfield e que esse primeiro amor teria rejeitado o Dickens, melhor dizendo. Outra coisa que eu vi também nesse texto que o Sr. Micawber foi inspirado no pai do Dickens. O pai do Dickens foi preso por dívida e boa parte daquele excesso de formalismo
foi do pai de Dickens. E outra coisa muito interessante, o simbolismo presente no livro, o Uriakipp, que é o grande vilão do livro, ele é uma versão, um antagonista mesmo, assim, uma versão oposta do David. É tudo que o David temia, tudo que o Dickens temia que o David se tornasse, ou tudo que Dickens temia que ele próprio se tornasse. Mesquinho, interesseiro, ele temia que, por exemplo, quando ele começou a trabalhar o seu trabalho braçal, o Dickens também trabalhou, ele temia que a vida dele se resumisse àquilo, que ele tivesse, e há muito na aristocracia, eu li também nesse texto, vinculando o trabalho braçal à condição de plebeu. Então, o Uriakipp não só é o antagonista, como o próprio nome dele significa isso. Uria é o nome em inglês para Urias, que na narração bíblica, Davi mandou Urias, era o marido de uma mulher por quem ele se interessou, ele mandou Urias para a frente de batalha para que ele morresse e Davi pudesse possuir a sua esposa. Então é algo interessante. Sobre o Pintacilgo, só lembrando, o Pintacilgo diz lá no final que ele bebe muito de Dickens, que tem muito de Dickens ali. Realmente você começa a compreender, você entende claramente que o Pintacilgo se inspirou muito em relação a essa história de romance de formação e tal, uma história que vai da idade da infância até, se inspirou muito em David Copperfield, mas o que eu tenho para dizer é: Dona Tartt vai ter que comer muito feijão para chegar aos pés de David Copperfield, apesar de Pintacilgo ainda assim ser um bom livro. Então é isso. Obrigado por me acompanhar nesses 21 minutos e 40 segundos. Se gostou, compartilhe, curta. E é isso. Até o próximo vídeo. Um abraço.